Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Ontem, a Diocese de Santo Amaro publicou uma nota sobre a situação do padre Wander Jesus Maia, que inclusive nós já fizemos várias lives aqui, um padre que eu tenho uma estima muito grande. E então, diante disso, muitas pessoas me enviaram o vídeo de outro canal no YouTube do Padre Galvão, que tinha trazido essa nota no seu vídeo. Pois bem, o que acontece? Eu estava esperando, como tinha uma live com o Padre François e o Padre Wander, hoje, meio-dia, no Centro Dom Bosco, eu estava aguardando para ver se o Padre Wander iria responder essa nota. E foi o que aconteceu. Em um determinado momento da live, o Padre Wander responde a nota. Então esse vai ser um vídeo em que eu não irei opinar, eu irei informar. Muitos vídeos têm a minha opinião, como católico. E hoje eu vou trazer a nota da Diocese e trazer a resposta do Padre Wander. Vou fazer um trabalho jornalístico apenas, sem a minha opinião sobre esse caso. Então vamos primeiramente à nota da Diocese. Nota oficial de esclarecimento. A Diocese de Santo Amaro, por meio do seu ordinário, Dom José Negre, em comunhão com o Bispo Auxiliar Dom Marcelo Antônio da Silva, o Colégio de Consultores, o Conselho Presbiteral e o Conselho Diocesano Pastoral, vem a público, por meio dessa nota oficial, esclarecer e repudiar as manifestações públicas proferidas pelo Reverendíssimo Padre Wander de Jesus Maia em vídeos e áudios, amplamente divulgados nas redes sociais. As declarações do referido sacerdote apresentam interpretações unilaterais, parciais e desconexas da tradição, da Sagrada Escritura e do magistério da Igreja Católica, promovendo confusão e escândalo entre os fiéis. Ainda que alguns conteúdos por ele apresentados contenham traços de verdade, a forma e a estrutura de suas exposições violam a unidade e a continuidade do magistério da Igreja, conduzindo a uma leitura gravemente distorcida da doutrina católica. É necessário esclarecer que 1. A própria ordenação presbiteral do Padre Wander, realizada 3 de novembro de 2001, segundo o rito reformado pelo Concílio Vaticano II e devidamente promulgado pela autoridade dos sumos pontífices Paulo VI e João Paulo II, é válida, legítima e plenamente inserida na tradição viva da Igreja. Qualquer tentativa de negar a validade dos sacramentos celebrados após o concílio constitui grave erro doutrinário e desrespeito à sucessão apostólica. Número 2. A acusação de que o Concílio Vaticano II teria causado uma falsificação da Igreja, de seus sacramentos, estrutura e fé é inadmissível. O referido concílio é legítimo, faz parte do depósito da fé e da tradição da Igreja, em plena continuidade com os concílios anteriores. Os papas João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco são sucessores legítimos de São Pedro e sua autoridade deve ser reconhecida por todos os membros da Igreja. 3. Na qualidade de ordinário dessa diocese, apresentei pessoalmente em diversas oportunidades a proposta de prestação de assistência ministerial, incluindo a sustentação financeira ao clérigo, junto a uma capela onde já se celebra a Santa Missa segundo o Missal Romano de 62, em conformidade e comunhão com as disposições
da Carta Apostólica Traditionis Custodes, promulgada em forma de motu próprio por Sua Santidade o Papa Francisco. Contudo, tal proposta não foi aceita pelo sacerdote. A postura do reverendíssimo Padre Vander caracteriza com clareza um rompimento com a comunhão eclesial e a tradição apostólica, o que poderá acarretar graves consequências canônicas, conforme o ordenado jurídico da Igreja 1364, 1365, 1368, 1371, 1373, 1374 e 1399. Diante disso, a Diocese de Santo Amaro repudia com veemência as ideias, pronunciamentos e atitudes do Padre Vander por não refletirem a fé e a unidade da Igreja de Cristo. Convida fraternal e paternalmente o referido sacerdote a retornar à plena comunhão e retratar-se publicamente de suas afirmações e posturas no prazo de 15 dias. Adverte que, em caso de não retratação, serão adotadas as medidas canônicas cabíveis, incluindo a instauração de um processo canônico junto ao Tribunal Diocesano, com posterior encaminhamento à Santa Sé. Por fim, rogamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que nos livre da divisão e nos conserve na unidade e na fidelidade à Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. São Paulo, 8 de abril de 2025. Dom José Negre, Bispo Diocesano. Pois bem, esta aqui, então, é a nota do Bispo Diocesano do Padre Vander. Hoje na live o Padre falou a respeito da nota e eu quero fazer um react aqui, então, sobre a fala do Padre Vander. Vamos escutar a resposta. Eu aumentei um pouquinho a velocidade do vídeo da live, porque senão ia ficar mais de 20 minutos que demorou ali o contexto da resposta. Então eu só aumentei a velocidade, não fiz nenhum corte na fala. De que todas as atitudes tomadas pelos bispos que vierem no sentido de eu vou te tirar isso, vou te tirar aquilo, vou te excomungar, etc., como todas essas coisas são nulas e sem efeitos, porque não estão baseadas na verdade e na caridade. Então, fazendo essa introdução para as mais de 1.700 pessoas que estão nos acompanhando, porque o Padre Vander ele recebeu uma nota, né, infelizmente, do seu bispo, e aí eu acho que o Padre Vander gostaria de comentar aqui ao vivo, e aí a gente abriria então esse espaço para o comentário do Padre Vander sobre a nota, né, que é um sinal dessa perseguição que inevitavelmente vem para aquele sacerdote que abraça a cruz de verdade. O Álvaro, Padre François, quer dizer, a nota como... Eu me lembro de uma coisa que o Padre Gabriel Calvo Sarraute, o padre espanhol da Arquidiocese de Toledo, estou rezando para ele vir, viu? É desses que eu acredito que... Não ouvi nada dele, não tem nada de... Mas desses que eu acredito que virão. Então, o padre Gabriel Calvo Sarraute, quando ele comenta os documentos conciliares e dos papas pós-concílio, dos papas, ele diz, papéis molhados, cansativos, não falam nada, dão a volta do tamanho do mundo, padrão língua bifurcada, e desdizem então assim, todavia, mas, porém, talvez, e concluem dizendo, quem sabe? Todavia, mas, porém, para concluir dizendo, quem sabe? É o padrão realmente revolucionário, o padrão da como eles mesmos gostam de tanto se jactar da Igreja Conciliar. Sinodal, acolhedora com todos, menos com os católicos apostólicos romanos. De tal maneira que fica claro que a nota está aqui. As declarações do referido sacerdote apresentam interpretações unilaterais, parciais e desconexas da tradição, da Sagrada Escritura e do magistério da Igreja Católica, promovendo confusão e escândalo entre os fiéis, ainda que alguns conteúdos por ele apresentados, olha só a verborreia, contêm traços de verdade. A forma e a estrutura de suas posições violam a unidade e a continuidade do magistério da Igreja, conduzindo a uma leitura gravemente distorcida da doutrina católica. Qual doutrina? A doutrina de Pio IX na Quanta Cura e nos sílabos, que condenou tudo isso que ensina o concílio. O próprio, me permita isso, Álvaro, padre, o próprio padre Yves Congar, ultra-revolucionário, operou como perito no Vaticano II. Aliás, todos os sacerdotes que haviam sido proibidos por Pio XII
que falhou em conter o avanço deles, é verdade, mas que tinha fé católica ainda. Todos os sacerdotes que foram proibidos por Pio XII de ensinarem foram reabilitados prontamente por João XXIII e foram peritos no Concílio Vaticano II, todos. A lista eu já citei N vezes, dentre os quais o próprio Congar, Rahner e Caperna. Bem, o próprio Congar, quando questionado sobre as condenações, a liberdade religiosa, por exemplo, as 3 condenações da Quanta Cura em relação a Dignitatis Humanae, depois não vamos fazer um estudo aqui, não haverá tempo. Ele disse assim, podemos dizer que há erros materiais, claro que, mas não formais, claro que eles não formalizariam em forma de ensino ordinário do magistério, eles não são bobos, eles sabem o que querem, eles sabem o que querem. Então, quando o padre Ives Congar, o dominicano, nada dominicano e nada tomista, Ives Congar, quando ele diz sobre erros materiais, depois os sílabos, sem dúvida, depois a Pachende. Então, quer dizer, se vê o quanto a nova religião, eles são sede-vacantistas. Porque, para trás de João XXIII, me peça o nome de 3 papas para lá, os ditos fiéis que estão. Falava-se dos erráticos e sim, padre, porque há 3 níveis de documentos no concílio, segundo ensina o padre Matias Gudrun, no Catecismo da Crise. Ele fala de documentos que, por causa da bifurcação, ainda trazem algo de católico, como, não sei se ele faz menção a Presbyterorum Ordinis Optatum Totius, os 2 documentos sobre a formação sacerdotal, mas, por exemplo, ele diz que com esforço enorme daria para se tentar fazer uma leitura à luz de toda a tradição, com esforço enorme, mas o próprio padre Matias Gudrun, ele fala dos documentos que têm erros sim, e que vão contra a fé católica. Então eu gostaria de perguntar a toda essa verborragia aqui, que as minhas afirmações vão contra a tradição, a Sagrada Escritura e o magistério, onde, por exemplo, São Paulo, onde ele afirma que é preciso resistir em face ao erro, e fez isso com caridade e amor, a verdade e caridade, como está aí, Álvaro, diante do Papa, que foi humilde porque era fiel e se emendou, se corrigiu na questão da circuncisão. E o batismo é quem inicia a vida, a justificação em Deus. Bom, depois, o mesmo São Paulo que vai falar que foi fiel, que transmitiu tudo o que recebeu. Depois, o Salmo que diz que as religiões dos pagãos são demônios. E assim por diante, poderia citar aqui 200. Qual escritura? A escritura dos revolucionários biblicistas que alteraram a Vulgata e transformaram todo o patrimônio de interpretação falseada da escritura. Mas eu volto principalmente à tradição, à sagrada tradição. Qual? A católica? Dos documentos que condenam os documentos conciliares, obviamente. E eu digo mais, viu, padre, viu, Álvaro? Se hoje chegasse aqui São Tomás, se hoje chegasse aqui Santo Inácio de Loyola, se hoje chegasse aqui Santa Teresinha, eles reconheceriam a igreja nas nossas capelas. Eles olhariam para o que está indo no Novos Ordos e diriam, que é essa aberração? Que é isso aí? Eles reconheceriam a doutrina e o rito, na missa de sempre e naquilo que é ensinado. Mas eles abominariam toda a demolição do Depositum Fidei feito na estrutura conciliar. Eu pergunto, qual tradição? A tradição de beijo dos livros de outras falsas religiões feitas por João Paulo II? Eu pergunto, a tradição do beijar as mãos dos rabinos judeus como ato público de subserviência por parte do próprio Papa Francisco, a quem respeitamos, mas que precisa ser católico. Eu pergunto, qual tradição? Tradição a do rebaixamento da única e verdadeira fé, religião, no encontro de Assis por João Paulo II, que foi o grande sinal que Deus permitiu, dado a Monsenhor Marcel Lefebvre, para que ele então confirmasse as sagrações de 88, porque senão não teria sobrado nada, e nós não teríamos mais nada. Eu pergunto, qual tradição? A tradição do encontro de Assis renovado por Bento XVI, de nivelamento da única e verdadeira religião com as falsas, de humilhar o Depositum Fidei. Qual tradição? A tradição de renegação da lei natural e de, como há pouco vimos por parte da Congregação para a Doutrina da Fé, mais uma vez a aniquilação da lei natural e depois a lei revelada, sem dúvida alguma, por parte de um dicastério que deveria proteger a fé católica. Qual tradição? A tradição que o próprio ordinário local escreve a Roma porque queria justificar que estava embasado na obediência. Obediência é mentira, porque só se pode obedecer à verdade. A desobediência, a mentira, é um ato supremo de obediência à verdade. Qual tradição? A tradição de aniquilação da lei natural e de bênção daquilo que nega a lei revelada.
como está no próprio falho e cheio de erros catecismo atual, e até mesmo lá se condena a homossexualidade como um grave, como um perverso pecado. Qual tradição? A tradição do ecumenismo que concede terreno, autoridade e voz ao erro e ao mal, enquanto tenta calar verdadeiramente a tradição católica. Não se lê nada dos papas antes do concílio. Não se toca nos nomes dos papas antes do concílio. Não se fala de um único documento deles que condenaram os erros, porque é óbvio, senão a nova e falsa religião não se estabelece, senão ela não se afirma. E quando eles colocam essa verborragia toda cheia de... Nunca explicam, e é sempre assim, superficial, se apoderando de nomenclatura que para nós é sagrada, tradições custódios, os custódios da tradição. Não, como dizia o padre Carlos Mestre, da Fraternidade de Lisboa, deveria ter posto o nome de traidores custódios. Teria ficado mais honesto, pelo menos intelectualmente. Então, de qual tradição? Certamente não é da tradição dos santos, da tradição bimilenar, da tradição dos mais de 260 romanos pontífices fiéis ao depósito fidei com falhas morais de 3 ou 4, que sempre se utilizam para confundir as coisas. Uma coisa é a falta tristemente, de testemunho de santidade, outra coisa é o ter ido roubar o tesouro de Deus. Qual tradição? A tradição católica não é. Agora, se for a tradição maçônica, judaica, que infiltrou aquilo que dizia Monsieur Marcel Lefebvre, os liberais, fazendo nomear papas como João XXIII e Paulo VI, farão triunfar sua doutrina pelo concílio, meio maravilhoso para obrigar toda a igreja a adotar seus erros. Vou repetir. Os liberais, fazendo nomear papas como João XXIII e Paulo VI, farão triunfar sua doutrina antropocêntrica, antropoteísta, maçônica, descoroando Deus. Descoroando, essa palavra não existe, mas só para entendermos, tirando o seu reinado de dentro da igreja e de fora da igreja. Então, fazendo triunfar sua doutrina pelo concílio, meio maravilhoso para obrigar toda a igreja a adotar seus erros. Bom, é o que nós estamos falando. Agora, eles se fiam de uma coisa. Do que eles se fiam? Ao afirmar esse monte de nomenclatura que é muito preciosa e que toca no imaginário, então, qual que é o termo aqui utilizado? Desconexo. Não pertence nem ao patrimônio católico, aliás, uma afirmação dessas. É porque não conhecem. E são juridicistas, são positivistas, assim, subservientes do que foi implantado pelo liberalismo. O que é preciso colocar, enfim, é que não adianta, perderam, e sabem que perderam no Gólgota. E o mal não vai triunfar. Non prevalebunt. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a prova de que não prevalecerão por exemplo, é a recente adesão do padre François à tradição, ao caminho da igreja de todos os séculos, a via inerrante e única, a verdadeira religião. Então é hora de dizer a verdade. A língua bifurcada está sempre, pode, mas não pode, como disse o penúltimo ação católica, Álvaro. Quer dizer, não pode alterar, não pode mudar o sexo com cirurgia, mas a não ser em bingo. Eureka. Então, de qualquer forma, nós estamos, sim, somos católicos apostólicos romanos. Não somos sede-vacantistas. Rezamos a missa una cum famulo tuo Papa. Mas vamos guardar a fé e, como disse o padre François, se tivéssemos um pai que nos chamasse a um prostíbulo com ele, se tivéssemos um pai que mandasse espancar nossa mãe, não faríamos. Eu pediria, como um último adendo, ler, Álvaro, padre, a introdução que o Dom Lourenço Fleischmann, a apresentação o prefácio do comunitório, só um trecho, de São Vicente de Lerran. Olha o que ele diz. Posso ler? Vamos lá. Olha que fantástico. É um bálsamo. Para um bálsamo a mais para o senhor, viu? Quando a tirania sobe ao poder, precisa dar-se meios de governar aqueles que deverão se submeter. Para isso, pode proceder por meio das armas, da violência e da perseguição, ou, por outro lado, por meio de métodos de persuasão mais ou menos enganosos. Algo de semelhante ocorreu no mundo católico, com o advento do progressismo, a partir do Concílio Vaticano II. De tal forma, as novidades deste concílio foram impostas que é lícito falar de tirania religiosa. Uma tirania do pensamento, uma tirania do governo, uma tirania da mediocridade. Olha a mediocridade que é essa nota, a pauperinidade dela. O conjunto pode ser resumido como a destruição da santidade. Enquanto a obra de Vaticano II eliminava, na prática,
toda reação mais explícita contra as novidades de um catolicismo naturalista e laicizado, perseguindo os prelados e padres fiéis à tradição, ela procedia paralelamente a um trabalho constante de persuasão daqueles que se deixavam docemente conduzir à nova religião que inventaram. Esta obra nefasta atinge o próprio pensamento católico através da mudança da doutrina, de doutrina em praticamente todos os pontos do catolicismo. Ataca os vasos capilares do organismo religioso, estabelecendo mudanças de comportamento, de atitudes, de linguagem bifurcada, que mostram a profundidade da crise do catolicismo. Ser católico hoje já não corresponde ao que se entendia por essa expressão até os anos que precederam o Concílio Vaticano II. Essa dicotomia que separou os católicos em dois campos antagônicos manifesta-se assim tanto na doutrina aqui ensinada como no modo de agir. Vemos surgir certa esquerda católica pregando uma libertação que não vem de Deus, mas da revolução. Falam do ódio, da riqueza material, da força militar contra o que eles chamam de opressão, levantam o punho cerrado, vestem-se de guerrilheiros e mentem sem escrúpulos. E agindo contra esse lado político, surgem os carismáticos, imitadores dos protestantes, com seus gritos, palmas, desmaios e curas, numa manifestação hipersentimental que foge completamente da verdadeira religião. Cimentando os dois lados contrários entre si, aparece como regra máxima um certo, ele fala juridismo aqui, que é um pouquinho distinto do juridicismo. Um é a lei que é má, se a lei é boa, deveria ser, mas que ela é má por ela mesma, e o outro é se prender a ela de forma cega e não fazer perceber mais nada além do que ela só serve, se for aquela lei última do direito canônico de sempre, que acho que foi a única coisa guardada no juridista, positivista, direito canônico atual, que é a lei Lex Suprema Ecclesiae Salus Animarum. A lei suprema deve ser a salvação das almas. O juridismo eclesiástico que estabelece na obediência às regras deles, a marca essencial do novo catolicismo. Até as vésperas do Vaticano II, a essência da Igreja Católica estava nas 4 notas, que designam a verdadeira Igreja de Cristo como sendo una, santa, católica e apostólica, como professamos no símbolo niceno no início dessa live. Subvertendo o significado dessas notas essenciais, os progressistas do pós-Vaticano II darão nova interpretação a elas, confundindo a cabeça do povo fiel, que terminará por aceitar as novas regras por medo de se achar fora da Igreja. Ora, essa é a atitude de todo tirano. Uma vez conquistado o poder, puxam a espada e obrigam os súditos a uma obediência ferrenha, mas a esvaziada da seiva da verdade. Dom Lourenço Fleischmann. Padre Excelente. Wander, talvez seja interessante, nessa nota que te mandaram, fala que você fez várias afirmações e que são desconexas e que não combinam com a doutrina católica. Curiosamente, quando se condenavam hereges nos clássicos documentos da Igreja, você encontra condenação de proposições. Por exemplo, as condenações das proposições de Baio ou de Jansênio. Mas não se diz de maneira genérica. O Padre Wander propagou doutrinas e não sei que causam confusões nos fiéis. A nota deveria dizer: o Padre Wander disse tal coisa, tal coisa e tal coisa, e essas coisas causam escândalo. Quer dizer, a questão, o que se disse, né? Então não se pode dizer simplesmente numa nota, se ela quer esclarecer mesmo, de maneira genérica. Precisava colocar umas 3 ou 4 proposições aí. E aí é a partir das 3 ou 4 proposições que nós íamos então fazer como eles gostam de chamar diálogo, né? O debate, ou como queiram. Disputácio. Porque, não? Disputácio. Isso, porque é preciso colocar as proposições. Né? O que o Padre Wander, o que o Padre Wander falou que causou confusão dos fiéis? Quais são as doutrinas as doutrinas que acham que não combinam com a fé católica? Porque assim, vamos discutir sobre o quê? Pois bem, meus queridos irmãos, então essa foi a fala do Padre Wander sobre a nota da Diocese de Santo Amaro. Como esse foi o primeiro vídeo que eu gravei hoje eu tive diversos compromissos que me impediram de estar aqui trazendo conteúdo, trazendo vídeos. Então, infelizmente, eu não consegui divulgar a promoção da Livraria Católico de Verdade, que então se encerrava hoje. Então eu pedi para a Editora Eclésia que a gente conseguisse estender até o final de amanhã, sábado. Então, provavelmente a nossa promoção ela deve terminar amanhã por conta disso. Agora já é quase de noite e é a primeira vez que eu estou conseguindo sentar aqui no estúdio para conseguir gravar. Então nossa promoção continua, especialmente com esse livro aqui de Santa Catarina de Sena com 53% de desconto
Dê uma passadinha na nossa livraria, livrariacatólicosdeverdade.com.br, o link na descrição do vídeo. Permaneçamos firmes na defesa da Santa Igreja. Salve Maria e que viva Cristo Rei.